Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí, Job, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de desenhos que eu fiz, né? E hoje o vídeo de desenho que eu vim trazer para vocês é sobre os mascotes, né, da Copa União. Para quem não sabe, né, recentemente morreu o Ziraldo, né, que era um grande cartunista, desenhista, né, escritor, roteirista brasileiro, né? E ele estava com 90 e poucos anos, né? E ele teve uma falência múltipla dos órgãos, né? E acabou morrendo em sua própria casa, né? Ele não já revelava qual era o seu estado de saúde há muito tempo, né? E ele acabou morrendo. E para quem não sabe, né? Eu gosto de desenhar desde pequeno, né? E eu tinha 3 pessoas que eu tinha muita vontade de conhecer, né? Um era o Stan Lee, né? Que ele é norte-americano. E o Maurício de Souza e o Ziraldo, né? E, infelizmente, né, dessas 3 pessoas que eu tinha muita vontade de conhecer, 2 já se foram, né? E eu ainda não consegui realizar. Espero que eu consiga realizar, né, isso com o Maurício de Souza. Então eu vim aqui, né, já que eu gostava bastante dele, eu vou trazer alguns vídeos, né, em homenagem a ele, né? O primeiro que eu vou trazer é o da Copa União, que foi o Campeonato Brasileiro de 1987, né? Quem foi campeão nesse ano foi o Sport, né? Porque fizeram 2 Copas e os 2 campeões deveriam se enfrentar, né? Os 16 clubes mais elites ali e os outros que era tipo uma Série B, né? E no final os 2 se enfrentavam. E basicamente, né, eu vou trazer os mascotes, dessa vez do Rio de Janeiro, né? Junto com de outros cidades, né? Outros estados que não são tão conhecidos, né? Que basicamente quem participou, né, era o chamado Clube dos 13, né? Que seriam os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 grandes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, né? 2 grandes de cada um, e o Bahia, né? Que era muito grande também nesse tempo. E foi chamado, né, mais alguns times, né? Para completar os 16, né? Que eram 13 e foram chamados mais 13. Que foi times que tinham tido sucesso, né? Muito perto disso, né? Mas basicamente, né? Porque o campeonato seria de 20, né? Se fosse normal. E por isso que tem a encrenca, né? Porque o campeonato seria de 20 e muitos times poderiam ter participado, né? Tipo Portuguesa, Bangu, Sport. Times que tinham futebol para isso, né? Só que foram chamados mais famosos porque esse campeonato foi organizado, né, pelos clubes. Então vamos deixar de conversar tanto, né? E mostrar, né, os desenhos, né, que ele fez para os mascotes desse campeonato. O primeiro que eu trago para vocês, né, é o Cartola do Fluminense, né? Que era um Cartola, né? Que era do Fluminense, um time conhecido por ser rico, né? E basicamente o Fluminense, eu sou corintiano, né? Pra quem não sabe, eu sou corintiano, torço pro Corinthians, mas o Fluminense é um time do Rio de Janeiro, né? Que eu tenho até um certo, né? Gosto, assim, gosto bastante do Fluminense, né? Meu time é o Corinthians, mas se o Fluminense for campeão, eu não fico triste. Aqui nós temos, né, o Almirante do Vasco, né? Porque pra quem não sabe, o Vasco foi... Pera aí, antes de começar, né? Esse mascote aqui, o Cartola, né? Ele já não é mais o mascote oficial do Fluminense, né? Porque esse negócio de Cartola ficou uma coisa bem elitizada. E eles decidiram mudar, né? Para o Guerreiro, né? Que agora é um guerreiro, o mascote. Porque o Fluminense também é conhecido, né, como time de guerreiros. Aqui nós temos o Almirante do Vasco, né? Porque, pra quem não sabe, o Vasco da Gama, né, foi um conquistador português. E decidiram colocar o nome nesse time, né? Em homenagem a ele. E também o mascote, né? É um almirante. E basicamente, né? É muito interessante a história do Vasco no Brasil, né? Porque foi o primeiro time brasileiro, né? Que aceitou negros no seu time, né? Porque antigamente tinha muito racismo, né, hoje em dia ainda tem. Mas antigamente, né? Tinha muito mais racismo e não era nem permitido que eles jogassem, né? Só que o Vasco, sabendo que muitos jogadores eram muito bons negros, né? Tanto que a maioria dos melhores jogadores são negros. Então, permitiram, né, isso, né? E lutaram, né, contra essa coisa racista de não poder os negros jogar, né? Que não faz nem sentido.
E aqui nós temos, né, o Biriba do Botafogo, né, que o mascote, o Botafogo tem dois mascotes, né, que é o Biriba, que é um cachorro, né, do Botafogo, e temos também o Manequinho, né, só que o Manequinho é um bebezinho, né, fazendo xixi. Esse é o mascote do Botafogo, junto com o Biriba. Só que o Ziraldo não quis desenhar, ele achou que ficaria bem chato, né, fazer um menino fazendo xixi, então decidiu botar só o cachorro. Ele ainda pensou em colocar o Manequinho segurando o Biriba pela coleira, né, mas ele decidiu, né, que ficaria melhor só o Biriba mesmo. E ele acredita, né, ele acreditava que esse foi o que ficou mais bonitinho, né, que ficou a mais gracinha dos mascotes, foi o Biriba do Botafogo. E aqui nós temos, né, o Urubu do Flamengo, né. Para quem não sabe, o mascote do Flamengo é um urubu, e isso se deu, né, por uma forma pejorativa, né, que os outros torcedores dos outros times chamavam, né, o Flamengo de urubus, e eles decidiram, né, abraçar essa ideia, né, esse preconceito, e até que levaram um urubu para o campo, né, e soltaram. E diz que isso foi um espetáculo à parte, né, no jogo, porque eles conseguiram, né, porque o urubu é um animal feroz, né, para quem não sabe, né, você vê ele de longe assim, você não pensa, mas ele tem que ser muito forte para poder comer a carniça, e também para poder comer, se alimentar, né, destroçar cadáveres, né. Então o urubu é um animal bastante poderoso, né. Então eles conseguiram pegar ele, passando o risco de perder um dedo, de tomar uma cortada, alguma coisa assim, e eles conseguiram soltar esse urubu, e o urubu fez um voo, né, e planou, né, durante um jogo do Flamengo. Então depois disso, né, ficou conhecido como o mascote como o Urubu do Flamengo, e também, né, a torcida organizada do Flamengo como Urubuzada. Aqui foi um dos times, né, que foi chamado, né, para compor o elenco brasileiro daquele tempo, que era um time de Pernambuco que era muito famoso, né, que era o Santa Cruz. E aí seu mascote, né, é a cobra coral do Santa Cruz, porque o mascote, o Santa Cruz tem as cores, né, tricolor, vermelha, preto e branca, né, e a cobra coral também. Mas uma coisa que eu, falo a verdade, né, não achei tão boa esse desenho da cobra, né, ele quis fazer mais cartunismo, né, nisso aí, mas porque ela tá parecendo mais uma minhoca do que uma cobra, né, não tá tão feroz como ela é. E por último, né, eu venho trazer para vocês o Super-Homem do Bahia, né, porque o mascote do Bahia é o Super-Homem. Então ele fez, né, muito parecido nos traços do Menino Maluquinho, né, já que é o traço aqui do próprio Ziraldo. E também, né, esse aqui era o 13º maior clube do Brasil, né, que era considerado, que era o time do Nordeste, o Bahia. Então nós temos aqui o Superman, a cobra coral do Santa Cruz, e aqui nós temos, né, os 4 grandes do Rio, que é o Urubu do Flamengo, o Biriba do Botafogo, o Almirante do Vasco, e também, né, o Cartola do Fluminense. Vou botar aqui por baixo o Cartola do Fluminense. E aqui, né, nós temos, né, a logo que foi, né, da Copa União, que foi a união dos clubes, né, para poder fazer o Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, né? Comenta aí qual é o seu time, né? Se seu time já apareceu nesse vídeo, ou se vai aparecer, né? Ou se vai aparecer ainda, porque da próxima vez eu vou trazer os times de São Paulo. Então é isso, galera. Dai jogo e tamo junto.